Capítulo 64 Fabricação complexa. Que tipo de lança esse jovem herói gostaria de comprar? E que tipo de preço você está visando? Você tem algum tesouro raro aqui? Lin Ming abriu a boca para perguntar. Lança de tesouro. O vendedor não esperava que este jovem o surpreendesse novamente com uma pergunta tão espantosa. Uma lança de tesouro, muitas vezes custou de 10 a 20 mil taels de ouro, e lanças de alta qualidade às vezes até 30 a 40 mil. Esse jovem era tão rico. A realidade era que Lin Ming não tinha atualmente muito ouro na mão, mas se ele tivesse tempo ele poderia se planejar para isso. Jovem herói, nossa loja atualmente não possui lanças de classificação de tesouros na mão. Se você quiser dar uma olhada em espadas ou facas de classificação de tesouro, temos uma grande variedade de opções que você pode escolher. Lin Ming sentiu um pouco de decepção com esta mudança de eventos. Ele não pensou que mesmo o salão de armas divinas não tivesse nenhuma lança de tesouro. Só havia poucas lanças de tesouro. O vendedor continuou. Para uma lança de classificação de tesouro, há apenas algumas dessas e a demanda por elas não é baixa. 2 meses atrás, tivemos uma lança, mas já estava reservada e vendida com antecedência. Oh! Pelo que eu sei, não há muitos artistas marciais no Reino da Fortuna do Céu que usam lanças. Essas lanças de classificação de tesouro são realmente tão vendáveis. Milímetro. Sim, eles são uma mercadoria disputadas. Não há muitos artistas marciais que as usem, mas o exército quer. Alguns generais compraram uma lança de classificação de tesouro, mas porque não há lanças de classificação de tesouro suficientes, mesmo generais com carreiras distintas e muitos serviços militares meritórios, não têm uma lança de classificação de tesouro. Se este jovem herói deseja comprar uma lança de classificação de tesouro no Reino da Fortuna do Céu, será muito difícil. Então é assim. Lin Ming imediatamente entendeu que a lança era a melhor arma para usar no exército. Desde os tempos antigos, enquanto eles eram um famoso líder militar, 80% deles usariam uma lança na batalha. Os outros 20% usariam armas como uma glaive, tridente, alabarda e outras armas que eram semelhantes a uma lança. Não havia muitos generais famosos que dependessem de uma espada ou faca para liderar um exército. Quando um exército marcha para a guerra, frequentemente seria montado em um cavalo de guerra. Durante estes tempos, uma espada ou faca era muito curta e seu alcance era limitado em cima de um cavalo. Portanto, tinha que usar uma alabarda, uma lança ou armas semelhantes à lança que tinham um bom alcance. Com uma lança na mão, mesmo se eles caíssem em uma multidão de inimigos, eles poderiam matar seu caminho de um lado ao outro. Uma lança de 10 pés de comprimento poderia matar agressivamente todos os inimigos em um círculo grande. Era algo que a espada, a faca, o machado ou outras armas não poderiam se comparar. NT, um pé de comprimento são 30,48 centímetros. Portanto, o estilo que poderia varrer um exército de 1000 estava na posse de uma única lança. É por isso que os generais do Reino da Fortuna do Céu, mesmo que tivessem cultivado como um artista marcial com uma espada, e lutaram com uma espada, não tiveram escolha senão aprender a lança. Bem, para a lança de classificação de tesouro, volto mais tarde quando tiverem uma boa para venda. Uma lança de alta qualidade provavelmente custará várias dezenas de milhares de taels de ouro, e não tenho muito dinheiro no momento. O ouro que gastei antes veio do Sr. Mui, embora os símbolos de inscrição sejam muito caros, não penso que ele precise mais. Eu tenho incomodado Mui com frequência, os respectivos 10.000 taels de ouro não são um pequeno número, eu não deveria abordá-lo sobre isso. Também uma lança de classificação de tesouro é difícil de usar, e meu cultivo em artes marciais não é tão alto no momento. Mesmo que eu tivesse uma lança de classificação de tesouro, eu não seria capaz de exibir sua força total. Pensando nisso, Lin Ming disse, então considere a questão decidida.
Você poderia me levar a olhar algumas lanças, uma boa lança. Muito bem. Jovem herói, por favor, espere um momento. O vendedor virou-se e tirou um eixo de lança espesso de um baú de madeira. O eixo da lança era preto e tinha 7 pés de comprimento. Quando uma loja vendeu uma lança, muitas vezes o eixo e a ponta da lança foram vendidos separadamente. O eixo da lança foi colocado em um baú de madeira para protegê-lo contra a erosão. A ponta de lança estava embebida em um tanque de óleo de tung para preservá-la e garantir que ela sempre seria brilhante e refletisse a luz. O cliente viria escolher o eixo de lança apropriado e a ponta de lança que eles gostaram, e os dois objetos seriam compostos juntos para formar o produto final. Tung é um tipo de óleo geralmente usado para lustrar algo. Jovem herói, por favor, dê uma olhada. O vendedor disse enquanto entregava o eixo da lança para Lin Ming. Lin Ming avaliou o peso do eixo da lança na sua mão. Seu peso provavelmente estava em torno de 30 gens, e não era feito de metal. Com uma flexão de mão, Lin Ming poderia dizer que o eixo da lança era bastante flexível. Lin Ming não teve dúvidas de que, se ele descesse este eixo de lança em um arco de lua cheia, poderia abrir o crânio de um animal. Embora este eixo da lança não fosse feito de metal, o dano que poderia causar no corpo de uma pessoa era equivalente ao que um mastro de metal poderia fazer. Quanto custa esse eixo da lança? Perguntou Lin Ming. 1.200 taels de ouro. Mesmo que seu coração estivesse preparado, Lin Ming ainda estava espantado quando ouviu o preço absurdo. O eixo da lança era muito caro. Era preciso saber que uma espada normal de classificação de tesouro seria apenas alguns milhares de taels de ouro. Este eixo da lança não era um tesouro. O vendedor viu o espanto de Lin Ming e explicou: este eixo da lança foi feito de madeira de ferro preto. Foi cuidadosamente selecionado a partir da madeira de ferro preto de alta qualidade de várias centenas de anos que foi molhada na fonte de água por 49 dias. Depois, foi fervido em um wok gigante com óleo explosivo por 3 dias. Toda a casca foi descascada deixando apenas o núcleo de madeira mais difícil e mais durável, e depois se misturou e torceu com a seda de uma larva de seda dourada, então embrulhado com o pano a partir da larva de seda dourada que foi encharcado por 3 anos no óleo de tung. Wok é um tipo de panela. Se é a madeira de ferro preto ou a seda da larva de seda dourada, ambos são materiais preciosos que dificilmente danificam uma espada ou uma faca. Além das tecnologias especiais do processo de fabricação envolvidas, este eixo da lança não será absolutamente rachado na batalha, mesmo que encontre uma espada de classificação de tesouro. Este jovem herói pode se sentir aliviado por não ser desarmado de qualquer forma. Ao ouvir a explicação apaixonada do vendedor, Lin Ming também sentiu seu coração pular. Ele não pensou que este eixo comum da lança inesperadamente teria um processo de fabricação tão complexo e avançado. A seda da larva de seda dourada era inferior e mais barata que a seda da larva celestial, mas era um material absolutamente caro. A madeira de ferro preto também era muito cara, e era mesmo de uma árvore que tinha várias centenas de anos. Além disso, se houvesse um único erro no processo de fabricação, então teria sido arruinado. Por exemplo, se houvesse um problema em encharcá-lo em óleo fervente, então a madeira de ferro preto seria arruinada. O eixo da lança também tinha que ser reto e rígido, como uma régua perfeita. Se houvesse mesmo o menor ângulo divergente, seria eliminado. Isso fez com que o valor do eixo da lança aumentasse muitas vezes. Não é de admirar que fosse tão caro. Mesmo que uma pessoa comum não comesse ou bebesse, e trabalhou duro durante toda a vida, ele ainda não poderia pagar uma. Se esse tipo de eixo da lança fosse dado a gente normal, seria passado pelas gerações como uma herança familiar preciosa. O vendedor disse: a parte mais cara de uma lança é o eixo. Se uma lança é boa, então 80% da razão seria por causa do eixo e 20% por causa da ponta.
O processo de criação da ponta da lança é relativamente simples, uma boa ponta de lança também é apenas cerca de algumas centenas taias de ouro. Este jovem herói, mesmo que você escolhe uma ponta de lança feita de mármore Carrara forjado com ferro, seria apenas 800 taias de ouro. O preço total não será maior que 2.000 taias de ouro. O que o jovem herói pensa sobre isso? Lin Ming jogou com o eixo denso enquanto o segurava nas mãos. Ele sentiu uma fraca sensação de algo como afeto em direção a ela e achou difícil deixá-lo. Sem mencionar a elasticidade e a durabilidade do eixo, sentiu-se como um produto de primeira classe. Que pena que era muito leve. Você tem algo mais pesado? Por exemplo, um eixo de lança que é algumas centenas de jeans. Oh! O vendedor ficou um pouco surpreso. Para um eixo de lança que tinha algumas centenas de jeans de peso, para poder empunhá-lo com destreza como se estivesse dançando, você precisaria de pelo menos alguns milhares de jeans de força. Esse jovem tem um corpo tão forte. Mas, mesmo com suas dúvidas, o vendedor tirou outro eixo de lança que era feito de aço negro puro. Este eixo da lança era bastante espesso e tinha 7 pés de comprimento e pesava mais de 400 jeans. O vendedor tinha evidentemente experimentado mover isso, conforme ele cansou um pouco para tirá-la, mas, de certo modo, o conseguiu no final. Este eixo de lança é 800 taias de ouro. Aço negro era caro, mas produzir um eixo de lança de aço negro puro era um processo de produção relativamente simples. Portanto, os eixos de lança de metal também eram baratos. Jovem herói, tenha cuidado, isso é muito pesado. O vendedor sentiu alguma trepidação quando ele entregou o eixo da lança de aço negro para Lin Ming. Mas ele ficou chocado ao ver que Lin Ming agarrou-o como um taco de madeira comum, e fez isso enquanto estava muito relaxado. Os olhos do vendedor pularam. Este jovem teve grande força. Ele era simplesmente uma besta viciosa na forma humana. Lin Ming segurou o eixo da lança em suas mãos e pensou nisso, então ele perguntou, você tem algo mais pesado? Mais pesado? Ele quer algo mais pesado. O vendedor disse, nós temos opções mais pesadas, mas o preço também é muito caro. Está tudo bem. Para evitar futuros problemas desnecessários, Lin Ming lançou as notas de ouro dos bolsos do peito. No momento, ele ainda tinha 8.000 taias de ouro. Enquanto não fosse tão caro como uma lança de classificação de tesouro, ele poderia pagar. O vendedor viu aquele maço grosso de notas de banco de ouro e ficou surpreso. Uma pilha tão grossa de notas de banco. Este jovem é realmente rico. Ele disse respeitosamente, jovem herói, por favor, venha comigo. Com isso, o vendedor caminhou até o segundo andar.